Iniciamos! Eita glória! Boa noite a todos e a todas, né? E a todes! Brincadeira! Sejam todos bem-vindos, né? Vamos iniciar aqui hoje mais uma live na nossa quinta-feira. O pessoal daqui a pouco vai entrar pouco a pouco. E vamos seguindo. Eu não vou esperar eles entrarem não, porque o tema é extenso e a live fica salva. Então, se a live ficar salva, eu não vou parar aqui não. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo, meu querido. O pessoal vai entrando pouco a pouco aí, né? A gente vai iniciando. Eu já vou iniciar, eu não vou esperar todo mundo, porque realmente o tema é extenso e como a live fica salva, eu não posso ficar aqui parado sem falar nada. Então, vamos iniciar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Thiagão, você tá aí mais uma vez, né, meu querido? A gente não pode perder não, né? Boa noite, Sidneia, seja bem-vinda. Vocês estão me escutando bem, gente? Me dá um feedback aí sobre o meu áudio. Thiago, a Sidneia, me dê um feedback aí, como é que tá meu áudio? Se alguém puder falar aí. Eu tô de fone de ouvido, se começar a cortar, ficar ruim, vocês mandam aí, tá? Que eu tiro, beleza? Thiago, tá tudo bem. Então, pessoal, é o seguinte, tá? O tema de hoje vai ser a Santa Missa. Nós vamos tratar da missa parte por parte. Então, nós não iremos falar da missa como um todo, né, como um sacrifício ali, mas vamos destrinchar a missa parte por parte. Depois eu posso falar sobre a história da Santa Missa, né, reforma dos missais, essas coisas, mas isso vai ficar um tema mais para frente. Agora nós vamos destrinchar a missa parte por parte. Vamos ver se estão celebrando a missa corretamente, né? Participando da missa corretamente. E aprofundar os conhecimentos, né? Sobre a celebração maior que nós temos, que é a Santa Missa, tá? Eu vou tentar chegar de hoje dos ritos iniciais até o hino de louvor, conhecido vulgarmente como Glória, né? Vou ver se eu consigo chegar até lá. É hoje. Não garanto porque realmente é muito grande, tá? E só fazendo a correção, hoje a gente teria a presença do Carlos, né, ele que é vocacionado da Ordem Premonstratense. Além disso, também ele é acólito instituído, tá? Daqui a pouco eu vou ver se eu falo mais acólito instituído, não instituído. Só que o Carlos teve uma queda de energia lá no Bernardo Monteiro, né? Bernardo Monteiro, Fonte Grande, não me recordo agora, não sei que a paróquia é Bernardo Monteiro. Aí ele não vai poder estar com a gente aqui hoje, né, devido a esse motivo. Ele mandou mensagem para mim e falou, né, que teve um raio lá que atingiu o transformador perto da casa dele. E por isso ele não poderia estar aqui hoje. Então eu vou tocar essa live aqui hoje. E semana que vem, se o bom Deus quiser e permitir, né, e se der tudo certo, o Carlos vai estar aqui com a gente, tá bom? Hoje, infelizmente, devido a essa questão da energia, ele mandou mensagem agora à tarde, falou que não poderia estar aqui. Só que por causa disso a gente vai ficar sem fazer a live, né? Então a gente sempre tem que estar à disposição para poder estar aqui, amém? Então a gente vai falar hoje sobre a Santa Missa, tá? Antes de falar sobre a Santa Missa, né, eu gosto sempre de falar, que eu falo em todas as minhas lives, que eu sempre me submeto às autoridades da Igreja Católica, e se algo que eu disser aqui não vai de encontro com o que ensina e prega a Igreja, eu me retrato automaticamente, né, trazendo aquilo que eu tiver em erro, tá bom? Vamos lá então, gente. Antes de começar, eu sempre gosto de indicar livros, textos, essas coisas para quem quiser estudar em casa depois, quem quiser aprofundar mais o tema, tá? Como a gente vai falar da missa, eu tenho 3 indicações. 3 principais, na verdade. 3 principais indicações. Quais são? Instrução Geral do Missal Romano, promulgada em 2002, tá? Quem quer estudar missa,
Instrução Geral do Missal Romano, obrigatório a leitura, tá? E é uma coisa interessante que a Instrução do Missal Romano não é uma orientação, não é uma sugestão, mas é obrigação, né? Faça-se, né? Então, assim, o que está lá é fonte segura, né? Podemos confiar. Então, qual que é o principal texto? Quem quer estudar a missa? Instrução Geral do Missal Romano, tá? Promulgado em 2002 no pontificado do Papa João Paulo II. E tem outro documento também do pontificado do Papa João Paulo II que eu vou recomendar, é a Redemption de Sacramento, né? Também do Papa João Paulo II, essa é de 2004. Tira muitas dúvidas sobre a celebração da missa, tá? Então, Instrução Geral do Missal Romano, Redemption de Sacramento e uma outra que eu vou recomendar também, a Eclésia de Eucaristia, tá? Essa também é do Papa João Paulo II. Ele promulgou muita carta, né? Também 78, 2005, pontificado muito grande. Então, assim, muito documento. Então, Eclésia de Eucaristia, também do Papa João Paulo II, tá bom? Além disso, a gente tem também o próprio Missal Romano. Só que o Missal Romano assim, é bom você ter tudo mais, só que é restrito mais às missas, às igrejas e tudo mais. Então, para quem vai utilizar o Missal, recomendado seria a Instrução Geral do Missal Romano, tá bom? Então, essas são as fontes que eu indico para quem quer estudar a Santa Missa, tá bom? Então, a gente vai começar então, né? Eu queria começar falando o seguinte. Hoje em dia, existe uma crítica muito grande em relação à missa do pós-Vaticano II. Só que a verdade, gente, eu vou falar aqui pra vocês, se vocês vão perceber isso, existe muito, mas muito erro em relação à missa que foi promulgada, que está no Missal Romano. Você vai ver aqui hoje que é escandaloso. Entendeu? Você fala segundo documento, Sidney, que eu falei? Vou repetir os 3 documentos, tá? Que eu citei aqui agora. Eclésia de Eucaristia, tá? Esse é um pouquinho menos importante, tá? Mas eu indico ainda. Redemption de Sacramento, essa é a importância muito grande. E Instrução Geral do Missal Romano, tá? As 3 indicações para quem quer aprofundar no estudo da Santa Missa, tá bom? Mas voltando ao que eu falei aqui, respondendo, né? Mandem perguntas, tá, pessoal? Quem for entrando aí, mandem perguntas. Dá boa noite aqui pro Reginaldo, que entrou, pra Maria Rafaela, sejam bem-vindos, tá? E mandem perguntas. Não fiquem quietinhos só escutando, não. Se quiser pegar uma lapiseira e um papel para anotar, tá? Anotem, porque é muito importante, tá? Então, o pessoal tá falando que muitas vezes é criticada a missa do Vaticano II, só que muitas vezes a gente não sabe celebrar a missa da maneira correta. Você vai ver aqui hoje que existe muitos erros na Santa Missa, porque simplesmente não é seguido aquilo que manda a Instrução Geral do Missal Romano. A gente vai perceber isso ao longo dos detalhes que eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu quero começar então falando da Santa Missa. Igual eu falei, a minha pretensão é chegar até o hino de louvor, tá? Até o canto do Glória, nessa live de hoje. Semana que vem a gente continua com o Carlos. Falando sobre os ministros da missa, tá? Quem são os ministros da missa, né? Quando a gente pensa em ministro, a gente pensa logo no ministro extraordinário da Eucaristia, né? Inclusive, isso era uma preocupação muito grande do Papa Bento XVI, falar ministro da Eucaristia. O Papa Bento, ele dizia que, na verdade, o ministro da Eucaristia, né, e ele estava certo por excelência, é o padre, o ministro é ministro extraordinário. Mas além desses, o padre é o ministro da missa, o coroinha, o leitor, todos esses são ministros, né? A gente popularizou falar ministro como se fosse somente um ministro extraordinário da Eucaristia. Daqui a pouco eu explico o porquê do extraordinário. Mas na verdade, todos aqueles que compõem a missa são os ministros. E para começar, eu queria falar primeiramente do sacerdote. O padre, quando ele vai celebrar a missa, ele tem que compor as suas vestes litúrgicas, tá? Esse, vocês vão ver daqui a pouco, é um grande erro que comete hoje em dia, tá? Quais são as roupas do padre? Quem sabe quais são as roupas do padre? Os nomes. Vamos ver se alguém sabe. Quem que souber, manda nos comentários aí, né? Mas o padre, para celebrar a missa, né? Vou só explicar as roupas dele aqui rapidamente. O padre, ele veste a alva. O que é a alva? A alva ou túnica, como popularizou-se no Brasil. É aquela veste branca que ele coloca por baixo, tá? Aquilo lá é a alva, que não é exclusiva do sacerdote,
Pessoas leigas também podem utilizá-la, tá? Não, a alva não é exclusiva do sacerdote. Além da alva, né, que ele comumente tem que utilizar, tá? É triste saber que tem padres que não utilizam a alva, ela é obrigatória. Todo padre, na celebração da missa, ele tem que colocar a alva, que é aquela veste branca que ele coloca por baixo, né? Além da alva, existe mais duas vestes que são opcionais. São vestes que não são obrigatórias. A primeira é o amito. O amito, acho que talvez o pessoal que nunca nem ouviu falar, ou nunca nem viu vestir. O amito é uma roupa que você coloca aqui, que você tampa aquela parte da batina, esqueci o nome da parte aqui agora, o clérima, né? E coloca entre as laterais aqui do padre. Essa roupa, ela quase não é utilizada, é muito raro. Eu já vi padres utilizando para celebrar a missa, só que é muito raro, tá? Vou ser bem sincero, é muito raro você ver. Ela é opcional, não é obrigatória, tá? Não é obrigatória o padre utilizar o amito, tá? Além do amito, tem me fugiu o nome o símbolo. O que é o símbolo? Já viu o padre quando ele veste tipo uma cordinha e amarra aqui entre a cintura? Aqui perto essa região aqui? Aquilo lá é o símbolo. Ele não é mais obrigatório, tá? O padre ele não é obrigatório usar, é opcional. Só que, gente, não é porque não é obrigatório que você tem que desprezar também. Eu vejo padres, eu já inclusive vi padres da minha paróquia utilizarem o símbolo. Então, é recomendável utilizar, só que não é obrigatório, tá bom? Além disso, também você tem a estola. O que é estola? É tipo aquele cachecol que o padre usa por aqui, que passa por aqui e vai até lá embaixo. Aquilo é estola. A estola é obrigatória na celebração da missa, tá? Então, quando o padre vai celebrar a missa, ele coloca a estola para poder bem celebrar a missa. Ele tem que usar a estola, que também é obrigatório, tá? E por último, que alguns aqui vai ficar até surpreso eu falar isso, é a casula. A casula é aquela veste grandona que o padre coloca por cima de tudo, tá? A casula é obrigatória, né? Alguns vão ficar chocados agora que já viu muito padre celebrar a missa sem casula, tá? É obrigatória. O padre, na celebração da missa, ele tem que usar 3 vestes: alva, estola e casula. Se ele quiser colocar o amito, pode? Pode. É obrigatório? Não. Ele pode colocar eu sempre esqueço o nome da cordinha. Ele pode colocá-la? Pode. É obrigatório? Não. Fica a opção do sacerdote de utilizá-la ou não. Só que, vamos lembrar, a alfa, a estola e a casula são obrigatórias, tá? Por que muito padre não usa casula, né? Muita gente pode fazer a pergunta. Eu vejo muita missa de padres sem usar casula, muitas. É obrigatória, inclusive, em missas semanais, quarta-feira, sábado, segunda. É obrigatório o uso da casula. Só que a gente tem que fazer uma meia-culpa. Por quê? Porque a igreja já permitiu que os padres celebrassem sem a casula na década de 70. Já foi permitido no Brasil celebrar missa sem casula. Então, muitos padres foram formados nessa mentalidade de que não é obrigatória a casula e simplesmente não utilizam, né? Muita gente quer o conforto mais fácil e não utilizam a casula. Só que ela é obrigatória. O Vaticano revogou essa decisão. Então aqui a gente faz uma meia-culpa porque a igreja já permitiu, né? E é como se tirar do tubo da pasta de dente e tirar o creme. Você não consegue voltar, é difícil você voltar o creme. Então, pela Santa Sé já ter permitido as celebrações de missa sem casula e muitos padres terem formado nessa mentalidade, muitos talvez nem saibam que a casula é de uso obrigatório. Então, existe uma meia-culpa que a gente faz, tá bom? E existe ainda em localidades que ainda é permitida a celebração sem casula. Aonde, né? Áreas missionárias. O padre muitas vezes ele vai para na Amazônia. O padre muitas vezes ele vai para uma área de difícil acesso, na África. Então, para ele levar 3 casulas de cor diferente, é complicado. Então, nesses casos, permite-se celebrar missa sem casula. Só que o que justifica um padre, numa matriz paroquial, em casa,
celebrar a missa sem casula? Não tem justificativa, né? Muita gente fala do calor, né? Só que vocês já viram aquela casula antiga, casula violão que a gente fala? Que você só passa aqui, ela não tampa aqui do lado fica aberta, né? Não usa realmente, ou por falta de conhecimento, de saber que a lei mudou, ou realmente porque não quer utilizar. Então, o padre se arruma usando a vestimenta da Santa Missa. Nesse momento nós temos os ministros, coroinhas e o acólito, tá? Nós temos uma categoria que é o acólito instituído, né? Que o Carlos, só para quem entrou depois aqui, ainda tá estranhando a minha presença sozinho aqui, o Carlos que viria fazer a live de hoje, ele teve uma queda de energia lá na casa dele e ele não conseguiu estar presente, tá? Ele estaria aqui com a gente, só que devido a essa queda de energia, ele mandou mensagem, falou que não poderia estar aqui. Então, só reforçando para quem entrou depois, tá estranhando não ter a presença do Carlos aqui. Ele teve uma queda de energia lá e não pôde estar presente com a gente, tá? Voltando. Então você tem o acólito instituído, que por ser instituído, ele automaticamente é ministro extraordinário da Eucaristia, tá? O acólito instituído. O Carlos, por exemplo, ele é acólito instituído, ele tem permissão de poder distribuir a Eucaristia, tá bom? E o coroinha, que muitas vezes a gente chama de coroinha, é por ser não acólito instituído, só que a gente tem mania também de chamar acólito aquele que não foi instituído, tem essas diferenças ali entre os dois. E você tem também os leitores, que entram na missa, juntamente com os ministros extraordinários da Eucaristia. Tá? Uma coisa importante aqui que acontece muito também e que não é previsto. Não é que é errado, mas é porque não é previsto, tá? Ministros extraordinários da Eucaristia. É toda missa que tem que ter ministro extraordinário da Eucaristia? Não. A resposta é não. A função do ministro da Eucaristia, ela surgiu após o Concílio Vaticano II, porque em missas que tinha demasiado número de pessoas, a distribuição da Eucaristia ficava demorado. Ficava muito tempo nas filas. Então, a Santa Sé, para tentar diminuir esse tempo, criou-se os ministros da Eucaristia. Só que veja bem uma coisa, e isso era uma preocupação do Papa Bento XVI. Eles são ministros extraordinários. O que quer dizer extraordinário? Que quem é o ministro ordinário da Eucaristia é o padre. É o padre que é o ordinário. Toda missa, presta atenção que eu vou falar agora que isso é importante, toda missa que o padre celebra, ele tem que descer para fazer a distribuição da Eucaristia. Toda missa, não tem exceção. Quer dizer, tem exceção, vou falar daqui a pouco. Mas para o padre celebrar, ele tem que descer para distribuir a Eucaristia. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, em missas que tiver um número reduzido de pessoas, né, que não tiver muita gente presente, não precisa de ministro da Eucaristia. Porque o padre sozinho consegue distribuir a Eucaristia. Parece hoje em dia criou-se uma canonização, uma supervalorização do ministro da Eucaristia, só que ele não tem que estar presente em toda a missa, não. Uma missa em que tiver 30 pessoas, 35 pessoas, não existe a necessidade dele estar lá. Porque o padre distribuindo a comunhão sozinho não vai demorar um tempo suficiente que justifique a presença do ministro. Então hoje acontece muito esse erro também. Toda missa tem que ter ministro, toda missa tem que ter ministro, toda missa... Não é toda missa que tem que ter ministro da Eucaristia. São as missas dominicais que acontecem, que a igreja fica cheia. Missas importantes em catedrais. Essa sim, no dia a dia, né, com poucas pessoas, não existe a necessidade, tá? Esse é o primeiro ponto da ministra da Eucaristia. Segundo ponto da ministra da Eucaristia, que não está previsto na Instrução Geral do Missal Romano, que ele permaneça no altar, né? Esse também é uma coisa polêmica que eu vou entrar aqui agora. Não está previsto que o ministro da Eucaristia permaneça no presbitério. Eu falei altar, perdão, presbitério. Na instrução fala que ele participa da missa como qualquer outro leigo, porque ele é leigo, e durante a distribuição da Eucaristia no canto do Cordeiro de Deus, ele sai do seu lugar, vai até a Eucaristia para poder distribuí-la. Não está previsto que o ministro fique no presbitério. Quem deve estar no presbitério? O sacerdote, os seus concelebrantes, se tiver concelebrantes, o diácono, né, se tiver diácono,
e os coroinhas e acólitos que auxiliam o padre na celebração. Não é previsto, eu tô falando que não é previsto, tá, gente? Tô falando que automaticamente está previsto, tá errado. Mas não é previsto que ele fique lá. E uma outra coisa também interessante, que eu até gosto, é do jalequinho, né, do ministro. Também não está previsto esse uso. Está previsto ali a roupa do coroinha, do acólito, do sacerdote, do diácono. Só que o ministro ordinário da Eucaristia, o seu jalequinho branco, é uma cultura brasileira que eu até gosto, eu até acho ok, acho válida, como se diz assim, ter o jalequinho branco. Porque missas, onde tem muitas pessoas principalmente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Rebanhão, que tinha uma quadra cheia, é bom que você consegue, você consegue não confundir ali o ministro extraordinário da Eucaristia. Só que isso também não está previsto na Instrução Geral do Missal Romano. Então, é bom que se tenha, não é errado, tá? Só que também não é previsto. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles participam da missa com suas famílias, nos bancos, e na hora da distribuição, eles vão, recebem no altar e fazem a distribuição da Eucaristia, tá? Então, esse ponto sobre o ministro extraordinário da Eucaristia. Então, vamos começar agora a parte da missa, né? Procissão de entrada. Faz a procissão de entrada, o sacerdote entra, né? Na frente tem o coroinha entra com o crucifixo, tá? Na mão, normalmente é feito assim, tá certo. E um erro que acontece muito, a gente tem visto isso acontecer, é de que o coroinha entre com o crucifixo sem o crucificado, tá errado. A cruz que deve entrar, ela tem que ter o crucificado, tem que ter a figura do crucificado. Não pode ser somente a cruz vazia. A gente tem visto esse movimento acontecer. É errado. A cruz que entra, ela tem que ter a figura do crucificado. Entra, os leitores fazem a reverência, o padre entra, beija o altar, tá? É importante, eu tenho visto muito isso. Alguns padres, de vez em quando entram, né, não beijam o altar, é obrigatório beijar o altar. Isso está na Instrução Geral do Missal Romano. Ele tem que beijar o altar. Deve-se beijar o altar. Ele vem para o seu lugar e saúda o povo, tá? Falando rapidinho aqui para Ministério de Músicas, né? Você tem também a antífona de entrada, tá? Gente, usem músicas litúrgicas, pelo amor de Deus. Eu fui em uma missa, não vou falar onde, não vou falar o dia, não vou falar a hora, em que usaram uma música de um cantor chamado Milton Nascimento. Nada a ver com música litúrgica. Nada a ver com música litúrgica. Usem músicas litúrgicas. Antífona de entrada, tá? A gente tem no Brasil um livrinho chamado Inário Litúrgico da CNBB. Inário Litúrgico da CNBB. Todos os cantos da missa estão lá nesse inário litúrgico. Os cantos de entrada estão no inário litúrgico. É qualquer missa que pode ser usada, qualquer canto que pode ser usado como entrada, não é qualquer canto. Então, primeiramente, use o inário litúrgico, tá? E uma coisa interessante também, que foi derivado do Vaticano II, muita gente não acredita que isso veio do Vaticano II. Isso está na Sacrosanto Concílio, tá? Não vou me lembrar agora o parágrafo. Aliás, recomendo também, tá, gente? Sacrosanto Concílio, eu não indiquei no começo, só que eu recomendo. A Sacrosanto Concílio, ela vai fazer um apelo para que o pessoal não abandone a missa, os cantos gregorianos. Ela recomenda que a gente saiba, principalmente, os principais cantos gregorianos da missa, né? São dois pedidos que eu falo pro pessoal, eles não acreditam que vem do Vaticano II, né? O povo critica tanto o Vaticano II e não entende. Primeiro, o Vaticano II faz um pedido para que os católicos saibam responder a missa em latim. Existe isso, muita gente não sabe, existe isso. Os católicos saibam responder a missa em latim. Mas por que saber responder a missa em latim? Porque a missa é em latim. Uma vez eu vi uma pergunta, que era o seguinte, né? Pode celebrar a missa em latim? Aí a gente parece assim, não é se pode celebrar a missa em latim, é se pode celebrar a missa em português, porque a missa ela é em latim. O Vaticano II fez esse pedido na Sacrosanto Concílio, tá lá. Que os católicos saibam pelo menos responder a missa em latim, tá? E a segunda coisa é não desvalorizar o canto gregoriano. Então você vê canto gregoriano, muita gente vê canto gregoriano complicado, aquela coisa difícil. Não, existe canto simples, que foi um pedido inclusive do próprio Vaticano II. Então assim, a antífona de entrada, que é a antífona,
vamos falar mais ou menos igual está lá no missal, ela deve ser seguida com um canto equivalente para aquela área. Recomendo usar o binário litúrgico da CNBB, se possível, tá? Então, após o padre entrar, tem um canto de entrada, todos saibam responder. Uma coisa que é importante também na hora da entrada é quando o padre passa na entrada, assim, importante os católicos que estão na celebração fazer a reverência diante do sacerdote, tá? O que é essa reverência que a gente faz diante do sacerdote? O sacerdote te passa pra frente, você faz uma reverência, inclina a cabeça. Ele passa, você só inclina a cabeça. Por que é importante fazer isso? Porque ali não é mais o sacerdote, ali não é mais o padre, ali é o próprio Cristo, in persona Christi. Então, quando ele passa no meio da igreja, todo mundo faz uma reverência diante do sacerdote que vai ali celebrar a Santa Missa. Existe uma tradição muito bonita que se perdeu hoje, que os católicos tinham a tradição de sempre se beijar as mãos do padre, né? Ainda tem essas nas igrejas mais tradicionais. Hoje em dia a gente não tem os casos dos próprios padres que não permitem, né? Você chega e beija a mão do padre, que era uma reverência a um sacerdote. Ele não é um homem comum. O sacerdote não é um homem comum. Santa Teresa d'Ávila dizia que onde um padre pisava, ela passava e beijava o local da pisada de um sacerdote. Era maravilhoso quando Santa Teresa falava isso, sabe? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê de beijar a mão do sacerdote, tá? Daqui a pouco, quando a gente vai falar sobre a oferenda, eu explico o porquê. Daqui a pouco não, porque não vai dar tempo de falar isso hoje. Falando nisso, eu dar uma olhada no tempo aqui. 24, beleza, todo deu tempo. Então, quando o sacerdote entra, a gente faz uma reverência ao sacerdote que passa em nossa frente. O sacerdote vai, entra, beija o altar. Uma coisa importante, na hora do sinal da cruz, tá? Esse também é um erro muito cometido entre os católicos. Eu tô com a liturgia Deus Conosco aqui, eu vou usar ela só para vocês terem ciência do que eu tô falando, tá? Aqui, ó. Ritos iniciais, saudação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o povo responde amém. Só que aqui é uma coisa importante, tá? Quem fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o sacerdote. Quem fala isso é o padre. O fiel que está no local, ele não fala em nome do Pai e do Filho, ele só faz o sinal. Ele não tem que falar o nome do Pai. E é um erro muito cometido que eu vejo na missa, né? Que até o próprio sacerdote talvez não saiba disso. Ele fala, né? Cantemos juntos em nome. Só que é errado. Porque a saudação inicial, ela é feita pelo padre. É o padre que tem que falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o povo. O povo, ele só traça sobre si. Só que ele não tem que falar essas palavras. Ele fala o amém. Tá aqui. Nossa, gente, isso aqui foi maravilhoso, tá? Isso aqui vai me ajudar muita coisa. Aqui, ó. Aqui, e responde amém, que são os fiéis que respondem amém. Só que a saudação, ela é feita pelo padre. Então, o ministério de música que muitas vezes canta, né? Em nome do Pai. É bonito? É. Deve ser feito? Deve. No grupo de oração, uma formação. Na Santa Missa, não é o indicado, não é o correto. Porque a saudação inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é feita pelo sacerdote. Depois de feito, então, a saudação inicial, o padre ele faz uma oração, que são várias orações. Aqui na própria Deus Conosco, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saudações iniciais que o fiel responde, né? Bendito seja Deus que nos reuniu por amor de Cristo. Ali você fez a saudação inicial da missa. Encerrou a saudação inicial. Aí você passa para onde? A gente vai passar então para o ato penitencial da Santa Missa, tá? E o ato penitencial, nós vamos entrar um pouquinho a fundo, porque são 3 fórmulas do ato penitencial que a igreja permite, tá? São 3 fórmulas. A primeira é um jogo de perguntas e respostas que o padre faz. Eu vou ler aqui rapidamente, tá? Na verdade, eu vou falar na segunda fórmula. Eu vou falar na primeira, vou seguir a ordem que está aqui. A primeira é a oração do perdão, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa. Você bate no peito 2 ou 3 vezes. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Você rezou essa oração, você já fez o ato penitencial, tá?
Então, essa oração, ela vale como ato penitencial. Ela pode ser cantada? Pode. Ela pode ser rezada? Pode. Inclusive, em dia de semana, tá? Muito se reza essa oração. Quando não tem ministério de música, essa oração é rezada. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Então, essa é a primeira fórmula do ato penitencial, tá? Tem uma coisinha a mais que eu vou falar daqui a pouco. Pera aí, tá? A segunda fórmula é perguntas e respostas, né? O padre fala, né? Tente compaixão de nós, Senhor. O povo responde, porque somos pecadores. O padre fala, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. O povo responde, e dai-nos a vossa salvação. Essa segunda fórmula, ela tá quase extinta. Eu nunca vi, Renato, eu vou em missa assim, gente. Eu ia em missa quase que diária na minha cidade. Aqui, de vez em quando, eu vou na missa São José, vou lá na Nossa da Boa Viagem. Eu nunca vi essa segunda fórmula sendo utilizada. Assisto missas online. É muito raro. Se falar assim que isso foi extinta, não seria exagero não, porque eu nunca vi, tá? Mas existe, e é válido, e tá no missal. Você pode usar essa segunda fórmula no ato penitencial, que é um jogo de perguntas e respostas, tá? Vamos lá agora. Agora é a continuação. Quando você usa essas duas fórmulas, você tem que fazer um complemento. O que é o complemento? Você faz um ato penitencial com um ato de louvor. Um ato penitencial com um ato de louvor. Como assim? Você depois fala as seguintes palavras: Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade. Ou você pode usar a fórmula grega: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Para quem não sabe o que é Kyrie eleison, Christe eleison, é Senhor, piedade, Cristo, piedade em grego. É uma das poucas, na verdade é uma das poucas não, é a única parte da missa que a gente preservou em grego, porque a missa ela surgiu em grego, né, lá antigamente. Depois passou a reforma para o latim e até hoje é em latim. No Vaticano II deu-se a permissão de celebrar na língua vernácula, que é a língua de cada país, só que a missa ela é em latim. Então, ainda se preservou-se o Kyrie eleison, que é a fórmula original do Senhor Piedade. Então, se você for rezar, né, confessa Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, aí o padre dá a absolvição e os fiéis falam: Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós, Senhor, piedade de nós. Na segunda fórmula, a mesma coisa, tá bom? Aí existe a terceira fórmula do ato penitencial. Essas duas que eu falei, e a terceira fórmula do ato penitencial. Como é essa terceira fórmula do ato penitencial? A Santa Sé permitiu que você fizesse o ato penitencial junto com o Kyrie eleison. E é muito utilizado nas missas, tá? Então você pode colocar uma música e colocar o Senhor piedade, Cristo piedade numa única fórmula. Então você juntaria o ato penitencial com o ato de louvor e de perdão, que é o Kyrie eleison, numa única fórmula, que seria o ato penitencial, que a gente comumente canta nas missas no domingo. Então, né, quando a gente canta Kyrie eleison, numa música do ato penitencial, você já está cumprindo as duas fórmulas. Então isso é válido. Essa é a terceira fórmula do ato penitencial. Você canta uma música que tenha na letra Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Se você cantou uma música que tem essas três palavras, essas três fórmulas, é válido. Então, é assim que é feito o ato penitencial. Dessas três fórmulas. Ou você confessa a Deus Poderoso, ou o jogo de perguntas e respostas, ou você canta uma música que tem o Kyrie eleison, Christe eleison. Mas atenção, uma coisa importante aqui. Não é qualquer música que tem o Kyrie eleison, Christe eleison, tá? Tem as músicas selecionadas que estão no inário litúrgico da CNBB, tá? Ah, vou inventar uma música, vou colocar o Kyrie eleison, Christe eleison que tá válido. Não. Inário litúrgico da CNBB você acha as músicas que são válidas, tá? Inclusive, gente, tem músicas assim horrorosas que tem o Kyrie eleison. Tem uma música, por exemplo, né? Fugiu o nome da letra da música. Fugiu, né? Se tem tanta culpa, se tem tanta indiferença, é pela culpa e indiferença dos cristãos. Se tem miséria, se tem fome, é culpa e indiferença dos cristãos. Gente, pelo amor de Deus. Essa aí é cantada aqui na missa, aqui, inclusive na minha paróquia. Ridícula a letra. Eu achei assim, patético. Com todo o respeito à palavra que eu usei assim, mas a letra é ridícula, tá? Então, você pode usar essa terceira fórmula, só que os cantos têm que ser aprovados pelo inário litúrgico da CNBB. Amém? Pessoal, tô falando rápido, coloca nos comentários aí que eu tô falando rápido demais. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Dá uma respirada, né?
Dúvidas, mandem aí, tá, gente? Não deixa de mandar dúvidas não, tá? Então, galera, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Eu já vou encerrar também, que eu não vou aprofundar muito não. Eu falei com o Carlos que eu ia chegar hoje até mais ou menos no hino de louvor, tá? No final eu vou abrir para perguntas. Mandem perguntas, gente. Pelo amor de Deus, não deixa falando sozinho aqui não. Mandem perguntas. Então, depois dessas 3 fórmulas do ato penitencial, a gente passa para o hino de louvor. Hino de louvor. Também é conhecido como vulgo glória. Glória a Deus nas alturas, tá? O glória, ele é cantado ou rezado somente nos domingos ou festas de preceito da igreja. No dia de semana não se canta glória. Ah, mas o sábado a gente cantou lá o glória. Só que o sábado, a missa do sábado à noite, já vale para o domingo. Então pode, tá? Se no sábado você cantou glória, lembre-se que a missa do sábado cumpre preceito de domingo. Porque eu acho que todo mundo aqui sabe que todo domingo é obrigação do católico ir na missa. Se ele foi na missa no sábado à noite, já cumpriu o preceito, tá? Então, somente em domingos e festas de preceito se canta o glória, tá? Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é os erros mais cometidos na Santa Missa, tá? Gente, o canto do glória, ele é fixo. Ele é fixo. O que eu quero dizer? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Eu tô com o inário litúrgico, eu tô com o Deus Conosco aqui, o hino do glória, a letra é fixa. Aqui é fixo a letra. Não pode substituir a letra do glória. Tem que ser a letra que tá no missal. Então, por exemplo, glória, glória, anjos do céu. Pode? Não, não pode. Tem tantos glórias bonitos, né? Esse mesmo que eu cantei, glória, glória, anjos do céu, pode ser cantado? Pode. No grupo de oração, pode ser cantado numa formação, no encontro de jovens. Na missa tem que ser o glória da missa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Tem que ser essa letra. Ministério de Músicas, que se chegar esse vídeo pra você, pelo amor de Deus, o glória é essa letra. Toda missa de domingo tem que ser essa letra, tá? Então, assim, foquem na letra desse glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados. Ou em latim também. Gente, glória em latim é maravilhoso. Não sei se vocês já escutaram, né? Glória in excelsis Deo. É maravilhoso o canto do glória em latim. De vez em quando eu consigo achar algumas missas cantando glória em latim. Maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Mas vamos... Na missa, se você for cantar na língua vernácula, em português, cantem o glória da missa, que é o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, tá? Eu vou entrar numa questão polêmica aqui agora. Agora é polêmica total. Os cantos do glória, muitas das vezes... Eu vou responder a pergunta da irmã aqui, só um minutinho. Só terminar o raciocínio aqui, que só não perder, tá? Mandem perguntas, isso mesmo, gostei. Gente, todo canto do glória que eu vejo nas missas, em sua maioria das vezes, são precedidos de palmas, tá? É polêmica, eu vou entrar em polêmica aqui agora, tá? Deve-se bater palmas? O missal não fala que deve. Só que o missal também não fala que não deve. Não é proibido, não tem uma proibição relativo a palmas na missa. Não existe essa proibição, não tem, tá? Só que fica uma questão de senso da pessoa que vai bater palmas na missa no canto do glória, tá? Vou mexer um pouquinho na sua cabeça aqui agora. Vamos pegar o canto a letra da música? Eu tô com um livro que vai me ajudar aqui. Ó, vamos lá. Né? Senhor Jesus Cristo, Cordeiro, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó, pra você ver que maravilhoso. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Você tá pedindo perdão para Deus batendo palma? Como assim? Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Você tá batendo. Eu acho que é uma questão de da pessoa poder você voltar para você mesmo e ver se tá certo, sabe? Não é que é proibido, tá, pessoal? Só que, assim, é estranho. Você tá pedindo perdão para Deus, tende piedade de nós batendo palma. Né? O pior povo que eu vi um vídeo esses dias, um cara cantando glória, né? O cara rebolando todinho, né? Glória, glória. Mas espera aí.
Eu postei um vídeo do Padre Paulo Ricardo ontem no meu status, que ele falava essa questão das palmas da missa. Ele não falou que sim e nem que não. Por isso, umas 2 pessoas me vieram no privado perguntando, afinal, pode ou não pode? Porque não entendeu o que o Padre Paulo quis dizer. Só que ele faz a reflexão seguinte: ora, o que é oração? Quando a gente está reunido em oração, com o coração assim, contrito em oração, o que é oração? A missa ela é uma oração. Aí você vai para uma oração com todo o coração, com todo o amor, né? E começa a bater palma, você perde todo o ritmo da oração da Santa Missa, sabe? As palmas são boas, são agradáveis? No grupo de oração. Tem a sua natureza. Eu critico mesmo, quando eu vejo alguns amigos meus carismáticos que vão pra missa e acham que faz da missa um show, faz da missa um grupo de oração. Eu critico essas pessoas, eu critico mesmo. Por quê? Grupo de oração é grupo de oração. Missa é missa. A missa é o sacrifício da atualização do sacrifício de Cristo na cruz. Então, quando a gente está na missa, a gente está na atualização do sacrifício que houve na cruz. Isso é Santa Missa. A diferença é que a missa é de forma incongruenta. Não tem derramamento de sangue. Mas é o mesmo sacrifício que tem na cruz. Né? Existe uma frase que ela é atribuída a um Padre Pio. Eu não tenho certeza se foi do Padre Pio, né? É duvidoso a autenticidade. Mas vale a reflexão. Né? Perguntaram ao Padre Pio, né? Será que é válido bater palmas na missa? Né? O Padre Pio respondeu, né? É verdade, também tinha quem batesse palma na cruz, né? Os algozes e os malfeitores. Essa foi a possível resposta, lembrando que é possível porque não tem autenticidade se o Padre Pio realmente disse isso. Muitas frases são falsamente atribuídas ao Padre Pio, tá? Mas, assim, é verdade porque a missa é o sacrifício de Cristo. A reflexão é válida. Então, assim, eu não acho viável o uso das palmas na Santa Missa, tá? Mas aqui eu quero deixar bem claro que é algo meu, uma reflexão que eu faço, tá bom? A Santa Sé já falou isso? Não. Alguma arquidiocese já falou isso? Não sei. Provavelmente não sei. Desconheço, tá? Bons padres que eu sigo, que tenho como exemplo, são totalmente contra, né, o uso de palmas na missa. Então, assim, eu vejo uma clareza melhor em não se utilizar palmas na Santa Missa. Por esse motivo. Primeiro, a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, tá? Segundo, o próprio canto é uma incongruência, né? Vós que tem de piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolher a nossa súplica, você está pedindo, sabe? Quando você for cantar, canta, né? Pode cantar, não é errado cantar, tá, pessoal? Só para deixar bem claro, não é errado cantar. Todas as partes da missa, elas podem ser cantadas, elas só não podem ser substituídas pela sua letra. Como, por exemplo, tem um Pai Nosso, que é muito bonito, do Padre Marcelo Rossi, né? Eu não vou cantar aqui não, porque a voz enfim, a voz é ruim, né? Mas substitui a letra, né? Pai, ó Pai, Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim. Tá errado, você substituiu a letra. Não é errado cantar, entendeu? Mas assim, pode cantar, mas a questão é sempre como você vai rezar essa oração, né? Você vai rezar assim, ó. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Você vai rezar assim: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Você vai rezar com o coração aberto. Fala assim: tende piedade de nós, Senhor. Tá? Então, fechei essa reflexão aqui sobre a questão das palmas no hino de louvor, tá bom? Respondendo a pergunta aqui. Ato penitencial, nos fiéis devemos ficar ajoelhados? Não. Não deve ficar ajoelhado, só que é uma questão opcional, tá? Existe a questão da obrigatoriedade, a opção da opcionalidade. Você pode ficar a missa toda de joelhos, não tem nenhum problema, tá? Existe a parte na missa, eu vou aproveitar e adiantar um pouquinho o tema, para responder a pergunta, que é a questão da consagração. Quando consagra-se o vinho, né, quando o padre levanta, né, quando o padre começa a consagração, é obrigatório todo católico na missa ajoelhar. Se o Papa estiver participando da missa, não celebrando, mas estiver na missa, ele tem que ajoelhar. Todas as pessoas, tá? Exceto, vou abrir um aspas aqui, exceto, se tiver problema de saúde, né, a pessoa não puder se ajoelhar,
ou tiver um espaço muito grande, muito apertado. Acontece isso, por exemplo, em shows grandes. Rebanhão, por exemplo, que é um local muito grande, vamos supor que estava muito cheio, não dá para ajoelhar. É válido, você tem uma justa causa, tá? Mas numa missa normal de domingo, na consagração, você tem que se ajoelhar. A única parte da missa que é obrigatório o católico se ajoelhar, tá? É a única parte. O resto tudo, você pode ficar sentado ou em pé. Na verdade, em pé, né, em algumas partes, e em pouquíssimas partes sentado, tá? Lembrando que o uso de cadeiras na missa, gente, é algo que veio depois de 1500, tá? Antes da Reforma Protestante, muito por influência do protestantismo, tá? Eu tenho que assumir isso. Antes da Reforma Protestante não tinha cadeiras nas igrejas. Não tinha. Até hoje, a Praça de São Pedro, a Catedral de São Pedro, lá em Roma, não tem cadeiras. Quando você chega lá, eles pegam cadeiras de plástico em cima da hora e colocam lá. Cadeiras de plástico não, eles pegam cadeiras normais e colocam lá. Mas não tem, no ordinário não tem. As missas eram todas em pé. Após a promulgação do Missal Tridentino de São Pio V, né, acrescentou-se os bancos nos momentos da homilia, das leituras e após a comunhão, quando você vai fazer a reflexão. São esses 3 momentos que você pode sentar. O resto da missa toda em pé ou ajoelhado no momento da consagração, tá? Mas se você quiser ficar de joelhos, pode, nada impede, tá bom? Inclusive, por exemplo, quando você ajoelha, tem gente que costuma ficar ajoelhado até o fim da oração eucarística, né? Não é obrigatório. Obrigatório é até o momento que o padre, né? Eis o mistério da fé, o fiel responde. Após o fiel responder, ele já pode se levantar. Tem gente que gosta de ficar até a oração eucarística inteira. Não é errado, mas também não é obrigatório, tá? Então, espero ter respondido a pergunta. Alguém tem mais pergunta? Mandem aí, gente. Reginaldo mandou aí, né, o refrão, é isso mesmo. Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade. Ou em grego, Kyrie eleison, Christer eleison, Kyrie eleison. Inclusive, o Deus conosco que eu tô aqui, né, ele tem até as orações para ser feito na terceira fórmula. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Cristo, que sois... Tem até as orações, tá? Pode ser cantado ou rezado, tá? Não é nenhum erro cantar ou rezar, não. Tá bom? Cadê as dúvidas, pessoal? Mandem dúvidas. Vocês estão sabendo de tudo já? Já posso perguntar? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha pra falar, pessoal. Deixa eu ver se eu deixei alguma questão. Acho que eu falei tudo. Há uma coisa interessante, tá? Que assim, não é muito importante não, mas eu vou falar aqui, tá bom? Quando não temos missa, tá? É importante falar, quando é celebração da palavra, quando o ministro extraordinário vai celebrar, você não precisa, né, desses ritos todos, tá? Porque não é missa. Tinha uma tradição antiga, deixa eu ver quantas horas aqui, vou falar só sobre isso e vou encerrar a live, tá, gente? Tinha uma tradição antiga que dizia que quando o ministro que ia celebrar a palavra, o celebrante da palavra ia entrar, ele entrava com a estola do padre e colocava na cadeira do padre, tá? Porque é uma coisa importante também, tá? Muito erro, eu vejo muito esse erro também. Quando não tem missa, a cadeira do padre ela não pode ser ocupada, a não ser que seja celebração presidida por um diácono, tá? Não é missa, é celebração da palavra. A cadeira do padre, ela não é ocupada. Antigamente tinha a tradição do celebrante entrar com a estola, ele ia lá na frente, colocava a estola na cadeira do padre, para o povo que estava lá na frente entender que aquilo não era uma missa, tá? Gente, isso é a maior dor que o ser humano tem que sentir. É não ter um padre para celebrar a missa. A gente é muito agraciado de ter um padre, né? Eu fico, inclusive, meio assim, como assim, gente, o padre faz isso? Quando o padre agradece os fiéis por terem ido a uma santa missa. É o contrário, é os fiéis que têm que agradecer o padre. Porque, assim, gente, a missa, se a gente soubesse que a missa... Eu vou fazer uma live depois, acabar todas essas partes, explicando a importância da missa, para vocês terem noção do que é a missa, tá? Mas quanto for celebração, o celebrante, ele não pode sentar na cadeira presidencial, a não ser que seja um diácono. Se for um diácono, aí pode. Mesmo que seja permanente, pode, tá? Mas essas normas que eu falei aqui tudo, elas não se aplicam quando for celebração da palavra. E uma coisa importante, que também vai gerar polêmica aqui. Celebração da palavra não cumpre preceito dominical.
celebração da palavra não cumpre preceito dominical. Acontece muito comigo. Eu vou na missa aqui no Sagrado Coração, chego lá 8h30, é celebração. Eu sou obrigado ainda assim ir na missa da noite, para poder participar da missa, tá? Celebração não cumpre preceito dominical. Ah, mas na minha paróquia, num determinado dia, não teve missa, na paróquia inteira. Não tive como ir à missa, só teve celebrações. Nesse caso, você não foi, não por sua culpa, mas por necessidade. Aí vale, tá? Aí vale. Se você não foi a uma missa, não por sua culpa, mas porque realmente não teve missa, a celebração, ela, na verdade, não é que ela não cumpre preceito, porque ela não cumpre preceito. Mas você não pecou contra o terceiro mandamento, porque no seu caso está de necessidade. Não teve padre, não teve missa. Mas se você foi a uma celebração da palavra e você tem a oportunidade de ir na missa, você tem que ir na missa para cumprir o preceito dominical, tá? Coisa importante falar. Celebração da palavra não cumpre preceito, tá bem? Reginaldo, importante, tá? Também não deveria haver distribuição da Sagrada Comunhão. Você fala quando for o celebrante da palavra for distribuir, né? Correto. Celebrante da palavra, não, ele não. Se ele for ministro da Eucaristia, ele pode. Se ele não for, ele não pode. Correto, tá? Inclusive, eu já vi muito celebrante distribuir Eucaristia sem ser, tá? Corretíssimo, é isso mesmo, tá? Pessoal, nosso tempo aqui tá... A gente tem ainda 8 minutos, mas eu já vou encerrar a nossa live aqui. Eu falei que ia chegar até o Glória, né, pro Carlos, para ele continuar semana que vem. Se tudo der certo, o Carlos vai estar aqui semana que vem, tá? Ele que é um vocacionado aí da ordem premonstratense. Depois eu explico para ele explicar para vocês o que é essa ordem, né? Essa ordem ela tem lá do Bernardo Monteiro aqui, né? E eles têm a diaconia deles lá em Montes Claros, né? Então eles costumam ir muito. Então é isso. O Reginaldo comentou que essa palavra deveria acabar. Reginaldo. É isso mesmo, celebração da palavra seria só a palavra, né? Mas também não é errado ter distribuição da Eucaristia, tá? Não é errado. Muitos lugares, eles, por não terem acesso à missa, eles podem comungar, tá? Não é errado ter distribuição da Eucaristia, é errado o cara que for celebrar não ser ministro da Eucaristia e distribuir a Eucaristia, tá? Inclusive, a distribuição da Eucaristia ela pode ocorrer fora da missa e fora da celebração. Não é o indicado, mas pode. Não é errado você distribuir a Eucaristia fora de celebrações, fora da igreja, não, tá? É errado o cara que não é ordenado na missa da Eucaristia distribuir a Eucaristia, porque ele tem uma preparação própria, tá? Mas, assim, a celebração da palavra, existe celebração da palavra sem Eucaristia também, tá, gente? Eu entendi o que ela quer dizer, existe, tá? O Padre Paulo, inclusive, fala muito isso. Quando você vai fazer missa de celebração de formatura, essas missas mais solenes com outras pessoas de outras religiões, o correto seria ter celebração da palavra sem Eucaristia, tá? Esse era o correto, entendeu? Então, porque assim, tem gente não católica que vai lá e tudo mais, né? Inclusive, não vou falar isso não, porque senão o tempo vai extrapolar. Eu ia falar um pouquinho da história aqui, mas enfim. Gente, muito obrigado para vocês que vieram, tá? Eu vou deixar a live salva no Instagram, vou subir ela pro YouTube. Semana que vem a gente vai ter o Carlos aqui, se Deus quiser. Hoje, infelizmente, a energia dele caiu e não pôde estar presente. Eu preparei muito pouco, assim, porque realmente eu tenho certeza que ele ia estar com a gente, né? Mas Deus providencia, Deus cuida da gente e a gente vai ter lá do jeito que a gente dá pra ir, tá bom? Eu vou encerrar com a oração aqui. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, pode mandar no privado do grupo de oração, que sempre que possível eu respondo, tá? Se eu souber, se não souber também eu falo que eu não sei e vou estudar para saber. Amém, pessoal? Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, fique com Deus. Até amanhã no grupo de oração Esperança. Para quem vai, ó. Amanhã vai ser fogo alto naquele grupo. Tá? Semana que vem estamos aqui de novo. Um abraço para todo mundo.